Primeira Igreja Presbiteriana de Bauru, uma igreja missionária. Muito bom dia, irmãos e irmãs. Quero saudar a todos na graça e na paz de Jesus. Nós vamos dar início ao nosso culto nessa manhã. Quero que você aí abra o seu coração, a sua mente para ouvir a palavra de Deus, também para cultuar, cantar, entoar hinos de louvores ao Senhor nosso Deus. Com primeira leitura, nós faremos aqui a do Salmo número 19. Peço que os irmãos e as irmãs, por favor, abram suas Bíblias. Salmo de número 19. O mestre de canto, o Salmo de Davi. Nossa primeira leitura do dia, domingo, dia do Senhor. Nós leremos o Salmo de número 19. E diz assim o texto bíblico: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada foge o seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ele não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aleluia. Nós vamos entoar o hino de número 92 nesse momento. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, Ele vê o coração
responde à petição, tua fé Jesus contemplará. Vamos orar? Santo Deus, nós nos prostramos diante do Senhor, ó Deus, nessa manhã, para entoar louvores, para bendizer o Teu nome, para reconhecer a Tua grandeza e o Teu domínio sobre todas as coisas, assim como registrado aqui neste salmo. Os céus proclamam a Tua glória, o firmamento anuncia as obras das Suas mãos. A criação mostra o quão grandioso Tu és, quão maravilhoso Tu és, e nós nos prostramos diante dessa soberania, desse poder. Professamos que Tu és o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e diante de Ti nós nos submetemos como igreja, como povo do Senhor, para louvar, para glorificar e para bendizer o Teu nome. Essa é a nossa oração, e fazemos em nome de Jesus. Amém. Ainda leremos o Salmo 19 nesse momento de confissão, só que agora nós leremos apenas o verso 12. Momento de confissão e de contrição. Salmo 19, verso 12 diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Vamos nesse momento entoar o hino de número 88. Logo em seguida eu farei uma oração de confissão e de contrição. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz, alma do Criador, e nem ardente sol, rompendo no levante, trouxera a terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. Amavas-me, Senhor, também quando imolado por mim sofreu na cruz, unido Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. Amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu consolador, e com tesouros mil de teu favor perfeito, trouxe a minha alma fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor, e sempre me amarás, porque jamais inferno o mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus,
Poderoso Deus e eterno Pai, Tu és um Deus bondoso, gracioso e misericordioso. É um Deus que nos livra de todo mal. Um Deus que nos purifica de todo mal, de todo pecado, nos livra da angústia. É um Deus que nos purifica para que de fato nós possamos ser santos, separados. O sangue de Cristo nos purifica para que nós de fato possamos ser justificados, termos as nossas dívidas quitadas. E porque o Senhor bradou, nós estamos aqui hoje, Pai. Porque o Senhor bradou, de outra maneira nós não estaríamos. Nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos pelo dom da vida, pela saúde, pela justificação que o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus. Agradecemos o perdão dos pecados. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo a Tito. Vou dar continuidade à exposição que eu venho fazendo já há 2 domingos. Tito no capítulo 1. Hoje eu vou expor os versos de 10 a 16, onde Paulo está falando aí dos falsos mestres e também os seus falsos ensinos, doutrinas. Eu quero destacar nessa noite os deveres aqui da liderança quanto aos falsos mestres e seus ensinos na igreja. Como é que a gente tem que lidar? Quais são os deveres da liderança como um todo? Como é que a gente lida com essas heresias que estão surgindo a todo momento no meio da igreja de modo furtivo? Paulo vai nos ajudar aqui nessa carta. Tito, capítulo 1, de 10 a 16, diz assim: porque existem muitos insubordinados, oradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Oremos mais uma vez. Santo Espírito de Deus, nós estamos diante da Tua palavra, queremos agradecê-lo, pedimos iluminação agora, para que a gente possa compreender a palavra que foi revelada e inspirada, que a gente possa sempre colocar em prática esses ensinos, a fim de que a igreja seja edificada para a Tua glória. Essa é a nossa oração, fazemos isso em nome de Jesus, amém. Irmãos, os falsos mestres, bem como as suas falsas doutrinas, os seus ensinamentos, eles sempre destruíram e continuam a destruir igrejas inteiras, comunidades inteiras, tá? Por onde eles passam. Então eles vão chegando aí de maneira sorrateira, né? E se estabelece aí causando um grande estrago, um grande impacto nas comunidades da fé. Nós precisamos, como comunidade, como igreja, como liderança bem sólida, madura na sã doutrina, combater esses falsos ensinos. Combater com veemência, com mais intensidade, com continuidade, esses falsos ensinos que procuram adentrar a igreja de modo furtivo e perverter os seus fundamentos, perverter os seus princípios, derrubar os seus valores, aquilo que nos mantém de pé. Eles entram e tentam destruir tudo. Então nós precisamos, como igreja, combatê-los. Uma liderança bem sólida e bem madura, que conhece a doutrina, precisa combater esses falsos ensinos e os seus mestres, com o objetivo único aqui de proteger, de zelar pela comunidade da fé, zelar pelo irmãozinho, pela irmã,
pelas crianças do rebanho de Deus, para zelar pelo povo de Deus, promovendo então o zelo e a proteção da comunidade desses ataques que promovem aí a destruição da igreja. E a gente precisa entender que a gente sempre faz isso para a edificação da igreja. A gente está protegendo, mas a igreja, ao mesmo tempo que está sendo protegida, sendo zelada por Deus, ela está crescendo, ela está sendo edificada sobre o firme fundamento que é Cristo, que é a verdade do Evangelho. E essa verdade é que salva, essa verdade é que liberta. Só assim nós nos manteremos firmes, enquanto olharmos para o Evangelho e esse Evangelho for vivo no nosso meio. Mas para que ele permaneça, nós precisamos, de certo modo, afastar, tirar do nosso meio os opositores, aqueles que se opõem a essas verdades de Cristo. Há uma continuidade aqui entre o texto anterior, que eu expus semana passada, dos versos 5 ao verso 9. Só que agora Paulo vai dizer para a gente por que é importante termos uma liderança bem fundamentada, conhecedora da sã doutrina, bem qualificada para o oficialato. Nós vamos perceber que isso vai manter a igreja nos trilhos. E é exatamente isso que Paulo está mostrando aqui para Tito. Um tempo difícil, onde as heresias estavam surgindo aos montes, eles precisavam urgente, era uma necessidade, de extrema urgência aqui, de homens capacitados para combater, para colocar a igreja nos trilhos, ou pelo menos para mantê-la nos trilhos. Tá? Perceba aqui a oposição aos falsos mestres, logo de início destacado aqui. Os falsos mestres devem ser silenciados porque se aproveitam da devassidão, da fraqueza, do péssimo testemunho dos cretenses, para lhes incutir aqui alguns ensinos que são errôneos, ensinos equivocados. Os cristãos que se sentem tentados e atraídos por esse tipo de ensino falso, devem ser censurados, devem ser admoestados e ensinados no reto caminho. Então a missão dos presbíteros, do líder aqui de Tito como pastor da igreja, é refutar eficazmente essas doutrinas dos falsos mestres e confrontar esse erro, para que os crentes possam ser sadios na fé, para que os crentes possam ter um firme fundamento, para que eles possam crescer de maneira saudável, para que eles possam crescer de maneira mais madura, olhando para o seu Cristo, aquele que é o consumador da nossa fé, a fim de que haja um crescimento saudável na comunidade da fé, na comunidade cristã. Eu destaco aqui então 2 deveres da liderança quanto aos falsos mestres e seus ensinos na igreja. O primeiro dever, então, é que nós devemos refutar os falsos mestres e seus ensinos, versos 10 a 13. Diz aí, porque existem muitos insubordinados, pauladores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque eles andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Aí Paulo diz: tal testemunho é exato. Então a natureza da missão aqui dos líderes seria essa oposição a essas pessoas rebeldes, que são enganadores aqui, que estavam promovendo doutrinas contrárias à palavra de Deus. E Paulo já começa logo de cara aqui, já caracterizando que tipo de ensino é esse que está atrapalhando o bom andamento da comunidade da fé lá em Creta. Ele diz aqui que eles são insubordinados e rebeldes. Eles são desobedientes, são pessoas incorrigíveis. Calvino vai dizer que isso aqui significa, em ser insubordinado, aqueles que não podem suportar qualquer sujeição, ou seja, eles não se submetem a nada, a nenhuma outra autoridade, eles não podem suportar qualquer sujeição à disciplina e enfrentar o jugo da obediência. São pessoas completamente desobedientes. Ele diz aí que eles são pauradores frívolos ou fúteis. O que significa isso? Pauradores frívolos? São pessoas de fala vã, tagarelas, que o que falam não pode ser sustentado, porque não há fundamento. São conversadores vazios, pessoas que só usam de conversa fiada, ou seja, usam uma linguagem aqui impressionante, mas com pouco ou nenhum conteúdo da verdade. Depois ele diz, eles são também enganadores. Aqui no original são
desencaminhadores, são sedutores. São pessoas que, pelo seu modo de falar, o seu modo de agir, elas utilizam de bons argumentos, né? Quando você vê ela falando assim, nossa, isso é muito bonito, olha como fala bem, mas na verdade ele está tirando você do foco, ele está tirando você do caminho. Por isso que a palavra significa desencaminhador ou sedutor. E aí ele diz que eles são da circuncisão, né? São judaizantes. E os judaizantes sempre reivindicaram para si superioridade máxima sobre as outras pessoas. Por quê? Porque eles diziam, nós de fato somos os verdadeiros descendentes. As nossas vezes correm sangue hebreu. Então vocês têm. Aí eles se utilizavam disso para poder subjugar as pessoas e dizer que eles devem ser respeitados e ouvidos. Diziam, vocês têm que nos ouvir. Nós é que somos os verdadeiros descendentes, não Paulo. Né? O que Paulo fala aí não dá para sustentar. Nós somos os verdadeiros descendentes, vocês devem nos ouvir. Era isso aqui que caracterizava aí, de maneira geral, esse ensino que estava devastando, destruindo a igreja de Creta, que Tito precisaria, junto com a liderança, colocar em ordem aí, ou repreender ou refutar. Tá? Perceba que o que Paulo pede a Tito aqui, com referência à característica dos líderes da igreja, não é nenhum exagero. Muito pelo contrário, era muito necessário que isso acontecesse. Então Paulo não está exagerando quando você lê lá as características do líder. Nossa, parece que Paulo está exagerando quando ele pede um líder nesse molde. É porque a briga, a tensão era ferrenha. Era tenso o negócio, era acirrada. Era uma luta, uma briga acirrada. Eles estavam assolando a igreja e precisavam de imediato que os líderes intervissem nisso aí. Com boa doutrina. Não podia ser qualquer um. Note que esses falsos mestres aí, eles não estão sozinhos. Né? A gente vê que Paulo diz que existem muitos. Né? São muitos. Há aqui uma forte evidência de que os cretenses estavam sob forte influência de mestres judaizantes, insubordinados, rebeldes, sem propósito. O legalismo que eles sustentavam era um destruidor. Eles consideravam a circuncisão a marca da mais alta excelência e santidade, sem a qual as pessoas não veriam a Deus. E eles enfatizavam isso, afirmavam isso, diziam que as pessoas precisavam fazer isso. Fazendo com que isso lhes desse o direito de serem ouvidos. Vocês precisam nos ouvir porque nós somos circuncidados e vocês não. Depois, essa urgência dessa investidura de ter bons líderes aqui na igreja, estava no fato de que famílias inteiras estavam sendo destruídas por conta desse falso ensino, desses falsos mestres. Muitos crentes estavam se deixando levar ou se enredando com essas doutrinas contrárias à palavra de Deus. Eles eram formadores de opinião, então a gente precisa tomar cuidado com formadores de opinião, pessoas que influenciam facilmente, eles eram assim. Tá? Enganavam a mente das pessoas, principalmente os mais fracos na fé. Eles eram mais vulneráveis, porque não conheciam, a sua doutrina não tinha fundamento, eles não conheciam a palavra de Deus a fundo. Então eles ficavam mais vulneráveis a esse tipo de ensino. E Paulo vai ser bem rígido aqui. Tá? Paulo é duro aqui, ele bate de frente. Ele vai dizer, é preciso fazê-los calar. Isso aqui é uma palavra bem dura e direta. Tá? Essa palavra significa silenciar, calar, ou mais literalmente amordaçar. Paulo está dizendo assim, vocês precisam colocar uma focinheira, amordaçar esses homens, fechar a boca deles. Isso é duro, não é? O apóstolo está dizendo a Tito aqui, aos líderes de Creta, que eles precisam interromper a boca desses falsos mestres, pelo uso de uma focinheira. Não sei se vocês já viram uma focinheira que ela coloca nos cães. Paulo está dizendo que é preciso colocar uma focinheira na boca desses homens. Ele está sendo bem duro aqui. Olha o tamanho do estrago que um falso ensino, que uma falsa doutrina pode causar em uma igreja. Aparentemente pode ser que não esteja acontecendo nada. Você passa na frente da igreja, da comunidade da fé, e você... Nossa, eles estão tão felizes, está tudo tão bem. Mas por baixo dos panos o que há é um desvio da verdade por conta de falsos ensinos. Paulo está dizendo aqui, vocês precisam fazer esses caras calarem a boca. Fechem a boca deles.
Quem é que vai fazer isso? Tito, pastor da igreja, e os presbíteros, os líderes. Por que eles precisam fazer isso? Porque eles estão pervertendo, desviando casas inteiras por torpe ganância. Eles estão fazendo isso única e exclusivamente por causa de lucro, por causa de prestígio, por causa de status. Eles precisam ser silenciados. E aí, parece aqui a dificuldade da missão dos líderes. E essa dificuldade estava por conta do caráter, da cultura que se criou em torno dos cretenses, de Creta. Olha aí o verso 12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis e ventres preguiçosos. O problema disso tudo é que na raiz, no coração desses cretenses, desses crentes que faziam parte da igreja de Creta, dos mais fracos, dos fortes e todos aqueles que faziam parte da comunidade, estava enraizado uma cultura que foi criada ou gerada na mentira. E aí um termo foi criado para os cretenses, que era o cretizar, ou cretismo, como sinônimo aí de mentira. Eles eram mentirosos. Isso era dito aos cretenses. Então Paulo utiliza essa frase desse mestre religioso, que era o Epimênides, natural de Quinosso. Eles idolatravam esse homem, esse profeta, e ele disse essa frase aqui que Paulo cita: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis e ventres preguiçosos. Paulo não está exagerando em nada do que ele está falando. Tá? Os cretenses são pessoas falsas, egoístas e amantes do prazer. E esse caráter dos cretenses era tão claro que não era Paulo quem estava dizendo isso, mas um profeta, um próprio ídolo que eles tinham. E se nós formos ver na história, procurarmos em alguns outros livros, outros historiadores também disseram a mesma coisa acerca dos cretenses. Por isso que Paulo vai dizer: e tal testemunho é exato. Ou seja, é isso mesmo. Eles são assim. Nem todos, é claro, mas em sua maioria. E é preciso ter cuidado com esse tipo de coisa. Não há dúvida de que os cretenses, de quem fala aqui o apóstolo Paulo de maneira tão rude, eram pessoas em extremo perversas e mentirosas. Eles estavam se deixando influenciar por homens gananciosos, mestres de fora da igreja, que estavam de alguma maneira influenciando mestres de dentro da igreja, os mais fracos na fé, homens que não conheciam a doutrina, não conheciam a verdade do evangelho, estavam se deixando influenciar, ser persuadidos por esse tipo de doutrina. Eles estavam se deixando influenciar por esses homens que diziam conhecer a Deus, diziam assim: nós somos da descendência, no nosso sangue, na nossa veia corre sangue de hebreu. Estavam se deixando influenciar por esses homens que com sua boca eles diziam professar a Deus, mas com suas obras eles negavam completamente. Por isso eles são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. O erro doutrinário, meus irmãos e minhas irmãs, na maioria das vezes ele vem de dentro da comunidade. E como que isso acontece? Bom, na maioria das vezes, os membros que não conhecem a sã doutrina a fundo, ou até mesmo os próprios líderes que não conhecem a sã doutrina a fundo, e que professam fé, né? Nela, não conhecem então a fundo assim, dão ouvidos a qualquer pastor que fale, seja na TV, ou seja em qualquer outro lugar. Aí o que acontece? Começa a falsa doutrina a adentrar a igreja de modo furtivo, às ocultas. Infelizmente, irmãos e irmãs, tem gente que assiste os nossos cultos no domingo, mas durante a semana passa lá pelo canalzinho do R.R. Soares, do Edir Macedo, dos Adventistas, e tarará, e vai embora. E aí o que acontece? Essas doutrinas deles começam a entrar na mente das pessoas e eles começam a trazer essas coisas para dentro da igreja. Cuidado com o que você anda assistindo na TV. Cuidado com o tipo de música que você canta, ou que você anda ouvindo. Cuidado com o tipo de doutrina que você tem dado atenção. Cuidado. Eles estão por aí para sugar, para tragar você, para desviar. Eles são desencaminhadores. Eles estão prontos para tirar você do caminho, do foco. Para mostrar que a sua doutrina está errada e que a deles é que está certa. Cuidado com eles. Cuidado com os neopentecostais que andam pregando por aí teologia da prosperidade, tirando o seu olhar daquilo que é eterno, botando o seu olho naquilo que é o aqui e agora. Cuidado com esses ensinos.
ensinos católicos que contrariam as verdades que nós defendemos. Cuidado! O exemplo de legalismo hoje são os adventistas. Cuidado com eles. Eles não são nossos irmãos. Na frente falam bem da gente, mas por trás nós somos uma falsa igreja. Irmãos, na igreja de Jesus Cristo nós não temos liberdade para falar ou fazer o que a gente quer. Tudo o que diz respeito ao bom andamento, a doutrina da igreja, tem que antes passar pela liderança da igreja. Pelo pastor, pelos presbíteros. São eles que definem. Aqui, quem define mais é o pastor, que é o pastor docente. Com a ajuda dos presbíteros. O que será ensinado, o que está sendo ensinado. Porque o objetivo é de nos livrar do erro. Deus zela por seu povo. E para que Deus zele por seu povo, Ele levanta instrumentos, homens que são usados por Deus para nos abençoar. Para nos instruir no reto ensino, na sã doutrina. Tudo que precisa ser feito em termos de ensino doutrinário da igreja, deve antes passar por seus líderes, em especial pelo pastor, que é o pastor docente. Segunda característica dos líderes. Nós devemos confrontá-los. Confrontar os mestres judaizantes ou os hereges, zelando pelos crentes. Zelando pelos crentes. O alvo da missão, dessa confrontação dos líderes, é o de levar os crentes a descartar essas coisas, a não dar ouvidos, a não dar atenção a esse tipo de ensino. Paulo pede a Tito aqui e aos líderes da igreja que eles repreendam severamente os opositores. Ou seja, nem todos os crentes são assim, mas aqueles que são precisam ser severamente repreendidos. Por isso ele diz aí, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. O objetivo dessa severidade na admoestação é o de tornar as pessoas que caminham conosco, os nossos irmãos, sadios na fé. As pessoas que professam a mesma fé que a gente professa, que elas sejam mais maduras para encarar essas realidades. Para olhar para essas doutrinas e conseguir, à luz da Bíblia, dizer, isso aí não está certo não. Tem alguma coisa nisso aí que está errado. O objetivo aqui é que os crentes de Creta sejam íntegros quanto à fé que eles professam. Por isso eles devem se afastar da mentira e se apegar à verdade de Cristo. O apóstolo lança aqui alguma luz sobre os ensinos que estavam sendo disseminados. Ele diz aqui no verso 14, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Olha, os crentes de Creta não deveriam se ocupar com fábulas judaicas. O que são fábulas? São mitos, né, que os judeus contavam. Eles se atentavam que as histórias fantasiosas dos seus ancestrais se enredavam com mandamentos de homens desviados da verdade. Ele se refere aqui a práticas judaicas ascéticas, que são tão combatidas em 1 Timóteo no capítulo 4 e também em Colossenses. Se você ler a carta, você vai perceber que Paulo está combatendo já esses ensinos que estão surgindo. Como, por exemplo, aí, a proibição do casamento, a abstenção de certos alimentos, como um objetivo de alcançar o estado espiritual mais próximo, né, de Deus. Isso, segundo Paulo, é doutrina de homens. Isso não tem fundamento bíblico. E esses homens não são qualquer homens, são homens desviados da verdade. Né? Então ele dá um cheque mais para eles, porque eles são desviados da verdade. Esses que se diziam ser observadores da lei mosaica, na verdade estavam voltando as suas costas para a verdade de Deus. E alguns crentes mais fracos estavam se deixando levar por essa influência. Os crentes mais fortes também estavam dando ouvidos a esses crentes mais fracos, porque o crente mais fraco chegava lá, ouvia aquilo, ou o mestre ouvia aquilo e vinha e passava para os outros, aqueles que estavam firmes. Às vezes também estavam dando ouvidos a isso. Paulo quer consertar esse erro. Paulo quer colocar um ponto final nisso aqui. Tanto fortes quanto os fracos aqui não devem dar ouvidos a esse tipo de gente que quer perverter a mensagem do Evangelho de Cristo, a mensagem da verdade, a mensagem que salva, a mensagem da liberdade e da graça. Então o padrão para a missão dos líderes agora é a liberdade cristã, que os hereges, que os falsos mestres negam aí e distorcem suas vidas inúteis e inconsistentes. Os enganados aqui agora, que por sua vez estavam se deixando enganar por mestres falsos, de fora da comunidade,
estavam negando que todas as coisas são puras aos puros. Aí no verso 15. Influenciados pelos judeus, não pertencentes à igreja, alguns estavam valorizando as ordenanças cerimoniais acerca do que é limpo e do que é impuro com respeito a tudo. A pureza estava nas coisas materiais e não nas coisas espirituais. Por isso Paulo diz aí, todas as coisas. E essa expressão, todas as coisas, se refere a todas as criaturas de Deus, tudo que foi criado por Deus e serve de alimento. Veja bem, ele vai entrar aqui naquela discussão, se o alimento é puro ou impuro, tá? Só que Paulo deixa claro que assim como Cristo também deixou claro no Evangelho, que não é o alimento em si que é impuro e que contamina o homem, mas o homem impuro é que faz das coisas pura ou impura. Por isso que ele diz aí, todavia os impuros e descrentes, nada é puro. Independente, ele pode ser legal, ele pode ser isso e aquilo, mas se ele não conhece o Senhor Jesus, tudo vai ser impuro para ele. Se ele não tem uma vida devota a Deus, a Cristo, tudo vai ser impuro para ele. Tudo é impuro. Tudo o que fazem, eles fazem debaixo da ira de Deus, por isso é impuro. Porque tanto a mente quanto a consciência deles estão corrompidas. O que faz dos homens puros é o ato de purificação no sangue de Jesus Cristo e a regeneração no Espírito Santo. Isso faz dos homens puros e livres do pecado e do mal. Os judeus rejeitaram a Cristo, por isso eles são incrédulos. Eles mancharam os dons puros de Deus. A mente deles está corrompida, contaminada, a menos que Deus não intervenha. Mas enquanto Deus não intervém, eles estão contaminados. Assim como os incrédulos, assim como as pessoas que estão fora da igreja. A menos que Deus intervenha, elas continuarão impuras. Paulo continua a descrever aqui um pouco acerca desses homens. Ele diz aí no verso 16, no tocante a Deus, eles professam conhecer. Veja que diante das pessoas, eles estão dizendo aqui, nós conhecemos esse Deus. Nós temos sangue hebreu correndo nas nossas veias. Mas ele diz aí que eles negam por suas obras. As suas ações acabam caindo em contradições com as suas palavras. Eles são hipócritas porque eles rejeitam a Deus. Rejeitam a Cristo, eles rejeitam a Deus. Eles continuam a rejeitar e a influenciar os falsos mestres de Creta ao erro. E esses falsos mestres estão influenciando os crentes da igreja de Creta. Por que eles estão fazendo isso? O texto vai dizer, é por isso que eles são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eles são abomináveis, detestáveis aos olhos de Deus. É uma expressão de desgosto, de desprezo pela hipocrisia desses homens, desses falsos mestres. Esses sectários estão fazendo isso porque eles são assim em sua natureza interior. Eles são desprezíveis e abomináveis aos olhos de Deus porque defendem com unhas e dentes preceitos humanos e regimentos de homens que limitam as pessoas de conhecerem e de se entregarem ao único e verdadeiro Deus. Por isso esses homens têm de ser calados. Eles são inaptos para as boas obras do Senhor, são incapazes de realizá-las. Irmãos e irmãs, mais uma vez tudo aquilo que tira os nossos olhos da eternidade, ensinos que priorizam aqui e agora, ensinos que falam de dinheiro, que são em sua essência legalismo puro, moralismo, devem ser abandonados por nós. Não se irritem, nem se chateiem ou fiquem bravos. Se algum dia algum líder vier ter com você, em paz e em piedade, e à luz da palavra de Deus, corrigir quando você cometeu um erro. Agradeça a Deus por isso. É Deus zelando pelo seu povo, é Deus zelando pela igreja que é dele. E a liderança da nossa igreja deve estar preparada aí, ser conhecedora das doutrinas, da palavra de Deus, para corrigir pela palavra de Deus os irmãos e as irmãs que aí se enredarem por caminhos com essas falsas doutrinas e falsos ensinos que têm sido proclamados aí fora. Irmãos, tem tanta coisa boa para a gente ver, eu entendo, eu sei que tem, mas a gente precisa tomar cuidado com o que a gente anda vendo no YouTube, na televisão durante a semana. Cuidado,
É dever nosso zelar pela sã doutrina e pelo bom andamento da igreja. Há uma liberdade cristã que nós conseguimos em Cristo Jesus, que nos faz andar em novidade de vida, e a gente tem que zelar por ela. Viver de acordo com a graça da liberdade que nos foi dada. Então, quais são aí os ensinos ou os falsos mestres que têm te atraído nesses dias? Cuidado, você sabe disso. O que tem tirado a sua atenção da sã doutrina, da palavra de Deus, dos ensinos de Jesus? Volte para a palavra de Deus. Se volte para as Escrituras Sagradas. Qualquer coisa que você ouvir, vá para as Escrituras. Veja se é isso mesmo. Tem dúvida? Pergunte a um líder. Se você tem dúvida, pergunte a um líder, a um presbítero, a um pastor. Nós estamos aqui disponíveis, dispostos a te ajudar a entender essas difíceis questões da vida, e que muitos utilizam da fraqueza que você tem, ou da fraqueza de alguns, para enfiar neles essas doutrinas que são contrárias à palavra de Deus. E nós precisamos nos voltar para a Bíblia. Só ela que vai nos manter firmes em dias maus. Só ela que vai nos manter firmados em dias difíceis, em dias de pandemia, em dias de depressão, em dias de trevas. Só a palavra de Deus. Por isso nós precisamos nos voltar para ela. Por isso precisamos ter uma liderança bem capacitada e habilitada para conduzir o rebanho de Deus. E eu quero concluir dizendo que os deveres da liderança quanto aos falsos mestres e seus ensinos na igreja são refutar os falsos mestres e seus ensinos, versos 10 a 13, e confrontá-los, zelando aqui pelos crentes, versos 13 a 16. Que Deus nos abençoe como igreja, irmãos e irmãs, como comunidade da fé, e nos ajude a passar por esses tempos de esfriamento, né, por conta da Covid-19. Muitas pessoas estão se esfriando na fé, pessoas que não eram tão firmadas assim, aí veio o fechamento das igrejas, tiveram que seguir ali durante um tempo sozinho, isolado, né? Não sabiam orar, não sabiam ler a Bíblia, estudar ela sozinho, acabaram se esfriando na fé. Nesse tempo de surgimento de todo tipo de doutrina contrária à palavra de Deus, de todo tipo de seitas e religiões, cuidado. Que Deus nos ajude a ficar firmes na fé em Jesus Cristo e também ajudar os nossos irmãos. Que a nossa liderança de fato seja uma liderança zelosa pelas coisas de Deus, zelosa pela sã doutrina, zelosa pela palavra do Evangelho, que é a verdade que pode nos libertar, que pode salvar e que salva vidas, que transforma vidas, que perdoa perdidos. Que Deus nos abençoe e também nos ajude. Amém. Quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e nós vamos orar mais uma vez. Em seguida eu vou impetrar a bênção. Feche seus olhos comigo. Grandioso Deus, estamos vivendo dias difíceis, dias em que o mundo inteiro sofre com uma pandemia, a do Covid-19. Até agora não há nenhuma expectativa, uma perspectiva de cura para isso. As vacinas têm sido estudadas, mas até agora nada muito concreto. Estamos trabalhando com hipóteses por enquanto, ó Deus. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Não bastasse isso, ó Deus, muitas seitas e heresias se aproveitando desses momentos para tentar laçar o seu povo, para tentar sugar, tragar aqueles que estão fracos na fé, aqueles que não estão tão vigorosos assim na fé. Cuida do teu povo, Pai. Cuida do teu povo. Ajuda-nos, Pai, a ficarmos firmes nesses dias difíceis. E que o nosso apego nesses dias seja único e exclusivamente a tua palavra. Em dias de luto, ó Deus, que possamos apegar a tua palavra, a oração. Em dia, ó Deus, que as doenças incuráveis batem a porta da nossa casa, que a gente possa correr para a tua palavra em oração. Em dias, ó Deus, que seitas e heresias surgem aos montes para tentar nos desviar da verdade.
que possamos apegar a Tua palavra, que é a sã doutrina, que é a verdade do Evangelho. E que nós, pastores, líderes, os demais líderes da igreja possam se empenhar no estudo sério das Escrituras. Ser homens, mulheres de oração. Conduzem a escola bíblica dominical. Diáconos, presbíteros, pastores, todas as sociedades internas que possam se apegar cada vez mais à Tua palavra, a fim de que nós de fato sejamos livres de qualquer erro doutrinário, de qualquer ensino que possa ir contrário à Tua palavra. Preserva-nos, Pai. Eu sei que o Senhor zela pela Sua igreja. Ajuda-nos nesses dias difíceis a crescermos cada vez mais no conhecimento e na graça de Deus, para que sejamos de fato um povo abençoado, cuidado e que vive para a honra e para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração e nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, recebei a bênção, que o amor de Deus, nosso eterno e bom Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, irmãos e irmãs, hoje e para todo sempre. Amém e amém.